Bom, vamos falar de coisa séria, né? Chega de Agora vamos para enrolar a aqui. parte séria do programa, a parte boa agora do programa. Trazer gente Vamos que falar. entende, sabe do que está É, falando, né? sabe o que está falando, não fica só chutando, não. Vamos lá. Seguinte, coloca a Heloísa Machado com a gente aí, por favor. Alô, Heloísa, tudo bem? Fala, Luísa. Olá, gente, tudo bom? Apesar de ser mulher, vou falar um pouquinho de Supremo. Apesar de ser mulher, ela entende muito do Supremo Tribunal Federal, é uma craque do direito, professora da FGV, Direito de São Paulo, né? Fundação Getúlio Vargas. A Heloísa é uma craque do direito, acompanhou aí. Ô, Heloísa, nós vamos falar sobre esses votos do Cristiano Zanin. A pergunta que você vai ter que responder no final, na nossa síntese, é: o que fica em perigo com o reforço conservador de Zanin no Supremo? Essa é a pergunta que foi, inclusive, que é formulada pelo Toledo, que é o chefe aqui do programa, porque a minha, que é a que eu tinha sugerido, é assim: os votos do Zanin decepcionaram, surpreenderam ou as duas coisas ao mesmo tempo? Essa depois eu quero que você aborde também. Mas vamos ficar com a pergunta do Zé. Não, Porque não, esse não, não, mas reforço. começa pela sua, porque primeiro ela fala do passado e depois ela vai fazer uma sessão futura, A assim. Heloísa, para fazer justiça, eu acho que é uma das pessoas que não se surpreenderam, mas, Heloísa, você com a palavra, por favor. Bom, é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre o Supremo. Acho que uma das críticas, né, que circulou bastante quando o nome de Zanin começou a aparecer como um possível membro aí, né, nomeado para o Supremo Tribunal Federal, era de que a sociedade não conhecia a sua posição sobre grande parte dos assuntos relevantes, né? Então, a sociedade não sabia como ele se posicionaria frente a temas de segurança pública, não sabia como ele se posicionaria frente a temas identitários, a questões de gênero, em relação a direitos dos povos indígenas. Uma das críticas era de que era arriscado, né, trazer para o Supremo Tribunal Federal alguém cujas posições eram uma grande incógnita, né? Então, de certa maneira, a gente não pode dizer que se surpreende, né, frente a algo que já se sabia, vamos dizer assim, desconhecido e que poderia ser para qualquer lado, né? Mas eu acho que há sim uma decepção em relação a esses votos até o momento, né? Acho que é importante dizer que está muito no começo, que o Supremo julga uma infinidade de temas, mas foram votos em ações muito significativas, né? Muito relevantes, e isso importa, né? São super casos. E nesses super casos, a posição do ministro Zanin decepciona. De que maneira decepciona, né? Decepciona por se afastar, vamos dizer assim, inclusive de uma concepção político-ideológica que orienta, de maneira geral, o governo federal, né? Então, de certa maneira, é esperado que um presidente indique alguém que esteja afinado à sua percepção de mundo. Isso é meio óbvio, né? Então, presidentes conservadores indicarão conservadores, presidentes preocupados, vamos dizer, né, com a lógica dos direitos humanos, indicarão ministros ou ministras preocupados com a lógica de direitos humanos, né? E a decepção vem justamente aí, né? Como é que um ministro indicado nesse contexto por Lula vota na sequência uma série de casos que podem ser classificados como uma posição contrária aí, né, a uma defesa de princípio de direitos humanos. Então, isso é ruim, isso é Vamos lembrar preocupante. os votos, Heloísa. Foi o voto no julgamento sobre maconha, né, uma despenalização do consumo de maconha. Um sobre homotransfobia, né, como é que é? Injúria, ser comparada à injúria racial. E tinha uma questão técnica para análise ligada a uma questão indígena que eu não me recordo agora. Os três Que votos, era a ele se. possibilidade de analisar uma ação proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil em relação a um caso que relata uma violência sistêmica contra povos indígenas, né, no Mato Grosso do Sul. E Isso. tem mais, né? Tem também um caso sobre uma possível equiparação de competências para as guardas municipais, em relação, né, à sua posição como forças de segurança pública,
e, em alguns habeas corpus, né, a desconsideração aí do argumento sobre insignificância. Então, um pacote considerável, né, de estragos aí em relação É. a uma posição de princípio de defesa de direitos humanos que Ô, se Heloísa, presumiria, né? O da Maconha, inclusive, suspendeu pela um argumento raso, né? Fraco, que ele usou, e os ministros que estavam dando voto, na hora, apresentaram o argumento. O julgamento não terminou ainda. Ele podia rever esse voto, podia aprender um pouco, estudar um pouco sobre o tema e aprender. Tem uma assessoria lá, dá para rever ainda, porque o André Mendonça pediu vista, mas um argumento assim, de que se despenalizar vai agravar um problema de saúde pública. Não, é uma questão também de saúde pública, de liberdade individual, de diminuir o encarceramento de pessoas que estão presas injustamente, né? Um voto que mostrou pouco conhecimento do que estava falando, né? Pois é, porque a tendência, né, que se tem, que se imaginaria a partir de uma indicação de Lula, seria não só um alinhamento em relação a uma agenda de direitos humanos, né? E vocês falavam agora há pouco sobre a representatividade, o simbolismo do momento da posse, a questão dos ministérios, isso também se refletiria num nome que seria indicado ao Supremo. Mas a gente também vem de 4 anos de negação da ciência. E seria importante, né? O direito também é baseado em evidências, né? Que a gente tivesse um ministro que estivesse atento às pesquisas, aos dados, ao impacto, né? Dos argumentos, não na perspectiva de que ele seria consequencialista, mas de que o direito deve também atender a uma lógica de como as coisas são, né? Então, quando a gente fala desse caso, da descriminalização do porte para consumo pessoal, a gente fala de evidências, de pesquisas, de observação de outros países, né? Não são argumentos que só vão desenvolver a questão da liberdade individual, da autonomia. Não, são argumentos sobre qual é a maneira mais eficaz, comprovadamente, de criar política para esse tipo de questão. E aí, de fato, é uma decepção, vamos dizer assim, dupla, né? Porque a gente tem um argumento que vai contra uma posição de direitos humanos, um argumento que deixa o encarceramento como está, e aí a gente está, sem dúvida, falando de uma violação massiva de direitos no Brasil, e de um argumento que ignora, vamos dizer assim, dados científicos, né? E um direito baseado em evidências, que se a gente vai por aí, não tem nem discussão sobre o que deve ser feito nessa ação, né? Então, de fato, a gente está num cenário, até agora, num cenário que parece ruim se a gente olhar para frente, né? Falando do passado, se a gente olhar para frente, ele parece que vai ficar ruim também, né? Mas ministros e ministras se adaptam, mudam de posição, e a gente espera que isso aconteça também com o Zanin. Bom, vou tentar dar um spin, ver se é possível, né? Dar um spin positivo nessa história. Você citou, na verdade eu fiquei mais pessimista ainda, porque eu não tinha me dado conta que eram 5 votos que já tinham ido todos na mesma direção, opostas ao do que eu só me recordava de 2 ou 3. Isso mostra que tem uma consistência, né? Ele é coerente no seu pensamento conservador, neoconservador, digamos assim. O que está em risco daqui para frente, Luiz? O que está na pauta do Supremo que a gente sabe que vai ser votado ou que pode vir a ser votado? E explica também, por favor, esse tal do efeito vinculante que acaba estendendo o peso de uma decisão do Supremo para outras cortes também. Bom, o Supremo tem uma pauta amplíssima de temas, né? Então, lógico, a gente fala muito das ações penais, do julgamento das pessoas que têm foro, mas o Supremo faz, sobretudo, outras coisas, né? Então, a gente tem na agenda aí do Supremo temas como redução da maioridade penal, descriminalização da interrupção de gestação, né? O grande caso do aborto, as violações aos direitos reprodutivos das mulheres, a discussão sobre gênero nas escolas, liberdade religiosa e afetação de políticas públicas do SUS, como, por exemplo, a requisição de tratamentos, né, a partir aí de uma lógica religiosa que hoje o SUS não aceita. A gente tem uma agenda amplíssima, marco temporal está na pauta de julgamento. A gente tem, vamos dizer assim,
uma agenda muito vasta em relação a direitos constitucionais. E a gente tem uma configuração já de muitos anos, onde o Supremo faz o contraponto de defesa dos direitos de minorias, né, de grupos minoritários, a um Congresso que segue uma lógica majoritária e que tem sido reiteradamente conservador, né? A gente não tem visto avanços que venham do legislativo nessa agenda de direitos. E esses avanços eram ali corroborados, reafirmados no Supremo. Com uma, vamos dizer assim, guinada, né, mais conservadora do Supremo Tribunal Federal, a gente pode, de fato, ter um cenário bastante preocupante para grupos minoritários, porque se coloca de maneira muito evidente a possibilidade não só de não avançar com uma agenda que precisa ser avançada, como de retroceder, né, em muitas dessas conquistas que foram feitas ao longo desses anos. E o cenário é particularmente preocupante se a gente considerar que agora sai Rosa Weber, né? E Rosa Weber, que tem um perfil, vamos dizer assim, que é punitivista, de certa maneira, né, em relação a casos criminais, ela, por outro lado, tem um perfil muito afinado com direitos humanos. Votos lindíssimos de Rosa Weber sobre direitos humanos foram proferidos ao longo desses anos. Em relação à demarcação de terras quilombolas, a direitos das mulheres, a direitos de crianças, e saindo uma pessoa que corrobora direitos humanos e eventualmente entrar alguém com perfil semelhante ao do Zanin novamente, traria, de fato, uma identidade aí de retrocessos nesses direitos nos próximos anos. Tem alguma coisa específica que você acha que pode aparecer, ou já está na pauta, ou pode aparecer em Esse breve na marco pauta? temporal. Marco temporal, acho que é um grande divisor, né, de posições. Ele é um caso que tem sido, né, verbalizado ali, inclusive por parte de dentro da política governamental do governo federal, como algo relevante, né? Nós temos um Ministério de Povos Indígenas, uma ministra dos Povos Indígenas que alerta sobre a necessidade e importância desse caso, e a gente tem um ministro recém-indicado por este mesmo governo, com essas características, para julgar essa decisão, né? Ele, acho que é um grande caso, né, para se pensar as posições futuras. E casos grandes costumam também permitir que ministros votem, vamos dizer assim, fora da sua zona de conforto, né? E é por isso que são tão significativos os votos já proferidos, né? Marco temporal, o que eu quero dizer com isso? Que, inclusive, ministros que têm uma convicção mais íntima de que esse caso deveria ser votado de uma forma, em razão do tamanho do caso, da sua repercussão, da sua importância, repensem a sua posição, né? Heloísa, Isso explica pode o que é o acontecer. marco temporal, por que ele é importante, qual é a questão que está envolvida. Claro, né? Sendo bastante simples, né? O Supremo vai decidir se a Constituição vale para povos indígenas. É simples assim, né? A Constituição demanda a demarcação de terras indígenas, claramente se refere a uma posse originária, a uma fruição daquela terra indígena em razão, né, dos antepassados, em razão de uma preservação de um modo de vida, e há uma tese, né, que inclusive se contrapõe a esse texto explícito da Constituição, que diz que isso só vale a partir de 1988, né? Como se a questão indígena no Brasil não fosse uma questão de reconhecimento dos nossos povos originários e de seus direitos, né? Essa tese, que sempre foi considerada um tanto estapafúrdia no direito, né? Vai valer só a partir de 88, e só se os povos indígenas estavam na terra em 1988, né? Até uma coisa que parece até impossível de parar em pé essa tese, ela pegou, né? Pegou em alguns operadores do direito, pegou em alguns lobby ruralista, né? É um lobby ruralista, claro, do Supremo Tribunal Federal, exatamente, né? E agora o Supremo vai decidir se essa tese que, né, explicando muito simplesmente, não para em pé,
é mais forte aí do que o texto explícito da Constituição. O que está em jogo? A sobrevivência dos povos indígenas, a garantia do seu território, e mais do que isso, a noção que nós temos de Brasil enquanto um país plural, um país diverso, um país que valoriza a diferença, né? Então, tem muita coisa em jogo quando a gente fala de marco temporal, e essa posição aí pode ser bastante, vamos dizer assim, relevante para a gente começar a entender, afinal de contas, como é que Zanin se posiciona em diversos temas que estão em julgamento no Supremo. Se fosse falar sério de marco temporal, tinha que colocar 1500 como marco temporal, né? Aí resolvia o problema todo. Mas esse pessoal Ou 1492, quer dizer, enfim. quer dizer, E a gente é engraçado, né? devolve o pátio do colégio lá. Porque Não, isso apavora as pessoas, né? Quando a gente fala isso, isso apavora as pessoas. Falam, não, então é tudo terra indígena, então a gente vai precisar sair das nossas casas. E não é nada disso, né? A Isso. gente já está falando de uma construção antropológica dos remanescentes desses povos indígenas, inclusive, porque muitos deles foram exterminados, né? Então a gente não está falando de, então o país inteiro é terra indígena, demarca tudo, acaba com propriedade privada, não tem nada a ver. A gente está falando de garantir direitos de terras indígenas a partir de uma Constituição plural e de onde esses povos vivem hoje, né? Onde eles estão colocados, reproduzidos, e a terra que eles reivindicam como suas hoje para que seja necessária a sua sobrevivência e reprodução dos seus costumes. Duas perguntas. Primeiro, hoje a posição do Zanin, por exemplo, no caso das drogas, ela aparentemente é minoritária, né? Tem ele, o ministro e os dois ministros que foram nomeados pelo Bolsonaro, que devem ir por essa direção. Agora, as duas perguntas que eu faço primeiro, até quando vai ser minoritária? E se, do mesmo jeito que pode piorar, né, como você já sinalizou, dependendo de quem for indicado para ser o substituto da Rosa Weber, se há histórico, nas suas pesquisas, você encontra precedentes de ministros que começaram de um lado e terminaram de outro, digamos assim, do ponto de vista das posições. Então, vamos lá, né? Quando a gente tenta classificar a posição dos ministros e ministras do Supremo, a gente não consegue fazer com uma clivagem muito direta, como, por exemplo, se faz na Suprema Corte Americana, né? Uhum. O comportamento aqui no Supremo Tribunal Federal, ele se dá por tipo de tema. Então, se você olhar para aspectos penais, né, para persecução criminal, é um tipo de divisão que se tem no Supremo, com uma maioria e uma minoria. Se a gente olha para questões de direitos humanos, identitárias, de grupos vulneráveis, é outro perfil, outra maioria que se forma. Se a gente olha para conflitos relacionados ao mundo do trabalho e ao capital, é outra configuração que se estabelece no Supremo, né? Você tem esses números, Heloísa? Você tem esses números, assim, Primeiro, em matéria eu fiquei penal? curioso, qual que é a Porque é o divisão seguinte, na olha só, primeira o classificação Zanin, lá? nessa questão aí de direitos humanos, pelo que foi até agora, e esses votos que ele deu, ele fez uma dupla ali com o Cássio Nunes e com o André Mendonça. Quem mais se alia a esse trio, ou esse trio tende a ficar isolado dentro dessas questões? Né? O Toffoli caminha para esse trio em algumas questões, ou não? Você que pesquisa, conhece, como o Toledo falou, ficamos curiosos, porque a gente sabe, o Gilmar Mendes, por exemplo, ele é progressista em questão penal, em relação à questão das drogas, né? Mas em termos econômicos tem uma outra visão, enfim. Você conhece melhor, fala você. Pois em matéria criminal, né, a gente tem o ministro Gilmar Mendes e agora o que acabou de sair Lewandowski, que eram ministros que concediam bastante habeas corpus, né, e que tinham uma consistência, vamos dizer assim, nessa concessão de habeas corpus, né. Outros ministros e ministras tinham um perfil mais rígido, né, como Fux, como a própria ministra Carmen Lúcia, né, que na revisão de casos criminais não ficaram conhecidos, né, pela sua posição de compreender, né, como as garantias impactam ali no encarceramento. Então, são perfis distintos.
O que se imaginava, né, era que Zanin se aliaria a uma turma menos penalista, né, que tivesse uma sensibilidade maior por ser advogado de defesa, né, em relação a esses processos. Mas um caso sobre insignificância, né, que a gente pode trabalhar aí como um caso até simples para se olhar nesse espectro todo, né, foi rejeitado ali já pelo ministro, né? Ele votou contra o reconhecimento da insignificância naquele caso. Isso é um sinal de que talvez ele não seja, né, tão pouco punitivista assim. E isso precisa esperar passar o tempo para a gente ver se há uma consolidação ou não dessa posição, né? Quando a gente olha para direito do trabalho, direito dos trabalhadores, garantias, vamos dizer assim, sociais em geral, frente ao mundo do capital, a gente tinha já uma minoria estabelecida ali entre Rosa Weber e Fachin, às vezes com a composição também de Lewandowski e Carmen Lúcia, né? Mas já é uma minoria, por isso que a gente teve todas essas reformas recentes corroboradas pelo Supremo Tribunal Federal, com exceção ali de detalhes mais gritantes, né, como a questão da maternidade, por aí vai. Então, são clivagens distintas em que o Supremo se reorganiza e se recompõe a partir dessa temática, né? O Supremo tinha, né, até essa configuração recente, uma maioria, vamos dizer assim, e já de algum tempo, desde a presidência ali do ministro Aires Brito, uma maioria em termos de direitos humanos, políticas identitárias. Então, não é à toa que é este Supremo que julga constitucional ações afirmativas, políticas de gênero, antecipação de parto de fetos anencéfalos, a própria questão de Raposa Serra do Sol, né? Então, é um Supremo que consegue a união entre pessoas do mesmo sexo, né? Olha quantos casos polêmicos, relevantes, importantes que o Supremo foi capaz de tomar essa decisão, até recentemente o caso da criminalização da homofobia. Claramente, Nunes Marques e André Mendonça se posicionam em outro espectro, né? Dessa, vamos dizer assim, política, né? De identidade e direitos humanos. Se Zanin se aliar a eles, a gente começa, de fato, a ter um tipo de desbalanceamento nessa posição que já estava consolidada do Supremo. Tem chance, sim, da gente ter retrocessos, basta a gente acompanhar o que acontece em outras cortes constitucionais que tiveram ministros, né, nomeados ali por governos conservadores com uma reversão de uma série de casos relevantes, né? Isso pode estar no cenário para acontecer no Brasil se as indicações não atenderem a uma obviedade, né, que é um governo com orientação de diversidade, de pluralidade, de garantia do direito dos trabalhadores, de combate à desigualdade, indicar alguém que pense desse jeito, né? Se indicar alguém Assim, que pensa do outro jeito, é difícil explicar, gente, é complicado. não, eu entendi muito bem. Na verdade, você explicou muito bem. O que eu queria saber é o seguinte: dá para dizer hoje qual que seria o placar, tirando o Zanin, de um julgamento sobre direitos humanos ou direitos identitários, o que seria esperado, e com a entrada do Zanin, o que pode vir a ser? É uma coisa apertada ou é uma maioria larga? É super apertado. A gente fala em 6-5 para um lado ou para o outro. É O voto a marco voto. temporal, marco temporal, o voto dele pode ser decisivo, né, Luísa? Pode ser Está decisivo. apertado. O que se projeta para essa discussão, né, dos povos indígenas é um julgamento apertado. O que se projeta para julgamentos como, por exemplo, a descriminalização do aborto também é um julgamento apertado. Então, a gente está falando de votos que farão total diferença no resultado e na posição do tribunal. Hoje, quer dizer, hoje não. Sem Zanin, a descriminalização do aborto, você esperaria que placar? 5-5? Eu esperaria 5-5. Quer dizer, está na mão, pode estar na mão de Zanin decidir contra ou a favor da descriminalização do aborto no Pode. Brasil. Ele foi Inacreditável. elogiado pelo Malafaia e fez um percurso para ser indicado nas conversas com os evangélicos, né? Esse aí é um voto que
ele tende a ser conservador, Exatamente, né? Ele infelizmente. já anunciou em conversas com parlamentares que considera que esse é um tema do legislativo, Pois é. como se as mulheres tivessem muita chance de emplacar essa discussão no legislativo brasileiro. E no Mas criminal, já sinalizou o qual voto. que é o placar, mais ou menos? Dá para saber? No criminal, a maior parte dos casos criminais são julgados em turmas, né? Então, a gente precisa ver a configuração das turmas. E esse é mais um ponto relevante. As turmas são compostas por 5 ministros cada uma. 3 ministros bastam para criar turmas que sejam, por exemplo, super punitivistas, né? Então, de fato, é um arranjo complicado quando você insere um ministro com esse perfil. Hoje, Zanin está numa turma, André e Nunes Marques estão em outra, né? Então, vamos dizer assim que há uma... se houvesse um alinhamento 100% em questões criminais, haveria essa barreira institucional para que eles formassem uma maioria. Mas nos casos de 8 de janeiro, por exemplo, os casos criminais, Zanin já está votando apoiando o relator Alexandre de Moraes, e André Mendonça e Nunes Marques seguem vencidos, né? E aí a gente vai precisar entender que perfil Mas era é só o esse. que faltava, hein? Era só o que Eu não faltava. duvido. Eu juro que eu não Era duvido. só o que faltava, Heloísa. Ô Zé, a nossa querida Letícia está pedindo para a gente fazer a síntese aqui, mas antes eu quero o Daniel Garro fala: Lula precisa escolher alguém progressista para a próxima vaga do STF. Me ouvindo, Não, Heloísa, precisa não, mesmo, porque senão não é que lascou. precisa, é que se não escolher, é entregar a maioria para o conservadorismo, não tem Não, dúvida. e tem essa coisa, né? É O cara fala assim: aritmético. meu voto é técnico. Você é ministro supremo, você não dá voto só técnico, não. O presidente te indicou, você passou no Senado, você fez peregrinação, sabe? Tem questões ideológicas de posicionamento. Suprema Corte Americana, o Obama não ficou indicando um juiz conservador, né? Enfim, é muito louco esse negócio. Olha só, o Patrick também. Vocês fazem parte da minha formação de opinião. Obrigado, Patrick. E a Maísa de Assis: será uma tragédia perder uma das 2 vagas femininas no STF. Praticamente só homem votará sobre o aborto, corpo das mulheres. O Lula tem um compromisso aí, realmente precisa pensar direito, hein? A Ou pede para o Mariana Alckmin Lopes deu uma indicar. frase muito boa, que ela falou: um Cadê? presidente é um episódio, um ministro é duradouro. O dano se prolonga no tempo, porque esse cara vai ficar 30 anos lá, né? 3 décadas, né? Vai. Tem que pedir para o Alckmin indicar, que veio do PSDB. O PSDB sabe indicar ministro melhor do que o PT. Com É a piada certeza. em Brasil. Com Gente do certeza. céu. Agora, Heloísa, É um cenário complicado, gente, e acho que também, né, vale a pena a gente trazer aqui para a discussão de que é um Supremo também saído de um desgaste enorme de uma crise, né? Então, não bastasse tudo, né, a importância dos casos que estão em julgamento, a gente tem também um tribunal que até poucos meses atrás estava sendo destruído, literalmente, pelas pessoas, né? Então, de fato, é uma indicação que deve levar em conta não só um compromisso, vamos dizer, com uma agenda que pretensamente o governo afirma defender, mas também de preservação institucional do tribunal, né? Porque esse tribunal, tentaram fechar esse tribunal, tentaram destruir este tribunal, né? Literalmente. E é importante que os membros do tribunal tenham essa consciência do seu papel histórico nesse momento. bom, vou sugerir uma Né? síntese aqui que a Vamos entrevista lá. foi muito rica, vai ser difícil, não vai dar para sintetizar tudo, mas o que fica, entre outras coisas, para mim mais chocante é que o Zanin tem voto de Minerva em questões de direito. Tem voto de Minerva em direitos humanos fundamentais, né? É assustador, eu Exatamente. diria. Pode ter, né? Sem, e, gente, Tem, não Não, tem. ele já tem, pô, se está 5-5, né? sem cogitar nos poderes individuais, né? Isso, Que as decisões também existem. monocráticas. Exatamente, que a gente nem Então, abordou aqui. Que é quando o ministro decide monocraticamente
E aquilo leva um tempo, até que passa no plenário, está valendo, enfim. É uma caneta carregada de tinta, é poder para diabo. É. É isso mesmo. Mas vocês Ô, estão Heloísa, policiando demais o ministro. é demais isso. Tem que criar coro duro, né? Os caras chegou no Supremo Tribunal, tem que criar um coro duro, tem que aguentar a crítica, mas claro que tem que policiar, tem que prestar conta. É que chega assim, dizer o que pensou, né? Tem que fazer compromisso, mas Não, enfim. tô enganado ou é uma corte, talvez a corte mais suscetível à opinião pública entre todas? A gente viu o Pois que é, fizeram na Lava né? Jato, né? Até tweet de general pesava ali, né? Mas, enfim. Ô, Heloísa, sempre um prazer conversar com você, a gente sempre aprende. Obrigado, viu? É Boa uma noite. aula, é. Ah, eu adoro vir aqui, sou muito fã, é só me chamar que eu já apareço. Volte Obrigado, sempre. Isa. Tchau, Valeu, tchau. boa noite.